Ike é um mago extremamente poderoso e o comandante da Brigada Imortal do Exército do Senhor dos Demônios. Vemos ali que ele lidera uma brigada em um ataque feroz contra uma cidade. Seu assistente então surge por ali e diz que forneceu o ariete aos orcs, conforme lhe foi ordenado, e eles o usaram para destruir as muralhas da cidade, e com isso os humanos então são rapidamente dominados. A cena muda e vemos que o capitão da guarda da cidade observa de dentro de um edifício enquanto é confrontado por Ike. Pela aura dele, ele já sabe que o Senhor Máscara de Caveira ali é o comandante dessa brigada demoníaca, e Ike se apresenta e oferece ao capitão 3 opções. A primeira é se render e entregar os territórios aos demônios. A segunda é morrer pelas mãos do mago como um homem de honra. E a terceira é fugir como um covarde. O líder da cidade fica surpreso ao ver um demônio mostrar misericórdia, mas obviamente ele rejeita todas as opções apresentadas e tenta atacar, e é óbvio que o nosso prota já esperava por isso, e contra-ataca um feitiço que rapidamente encerra a luta. Eis então que seu assistente chega por ali e pergunta se o prota está bem, o que ele confirma que sim. Ike faz a ele um pedido no mínimo inusitado. Ele pede a seu assistente para que cuide dos ferimentos do carinha ali e quer que faça o mesmo com todos os homens que se renderem. Vemos então que uma mulher observa tudo o que está rolando por ali através de uma bola de cristal, e ela demonstra surpresa com o fato de que ele conseguiu tomar a cidade de Arsenal com uma única brigada em apenas uma semana. Ela está feliz que seu palpite sobre o potencial de Ike estava certo. A cena vai evoluindo e nosso prota ergue uma barreira mágica ao redor do local. Nisso ele olha através das janelas para os escombros gigantes que sinalizam o fim da batalha. Ele diz que se sente culpado por machucar tantos de sua espécie, pois sim, meus queridos, ele nos revela que por trás dessa máscara não há um demônio, e sim um ser humano, que diz que provavelmente nunca irá se acostumar com a guerra e os efeitos colaterais que ela traz. A cena continua evoluindo, dessa vez o prota nos revela suas raízes, onde ele menciona que seu professor era um demônio que se chamava Homberg, mencionando que ele era um grande mago e que ele sabia tudo o que era possível de se saber sobre a civilização avançada que já viveu nesse mundo. Ele criou nosso prota, que tinha sido abandonado quando criança, e lhe transmitiu todo o seu conhecimento e magia. Ike lembra que Homberg, em suas últimas palavras, pediu a ele que nunca mencionasse a ninguém sobre a civilização perdida, pois isso certamente traria muitos desastres. Ele também foi avisado para nunca remover sua túnica e máscara, pois o Senhor dos Demônios nunca o perdoaria se sua identidade fosse revelada. Ele se sente seguro em sua poderosa barreira, pois ninguém pode entrar sem sua permissão. Porém, contudo e entretanto, algo errado não tá certo, e vemos que debaixo da mesa tem uma empregada que já estava na sala quando ele a ergueu. Ela chora implorando para que ele não envie ela de Vasco, mas ele é quem quer chorar nesse momento, porque manteve sua identidade em segredo por 20 anos e não acredita que foi assim que ele foi descoberto. Eis então que o momento é interrompido, pois o porcão chega por aí e traz a ele algumas atualizações pós-batalha enquanto eles caminham pelas ruas. É revelado que eles conseguiram tomar o castelo, mas o assistente sente que estão deixando muitos humanos viverem. Ike não se preocupa com isso, pois o novo Senhor dos Demônios só se importa com resultados e não é tão selvagem quanto o anterior. O comandante então explica que haverá menos pessoas para pagar impostos se reduzirem radicalmente a população. Além disso, Arsenal é uma cidade comercial, então precisam de pessoas vivendo na cidade para que o comércio continue existindo. Ele então é abordado por um dos anciãos da cidade que deseja saber quanto de impostos eles devem pagar ao exército do Senhor dos Demônios. Eles então ficam aliviados ao descobrir que eles vão pagar o mesmo valor que costumavam pagar aos seus antigos mestres. No entanto, eles avisam que se alguém resistir ao exército do Senhor dos Demônios será punido independentemente de seu posto. De repente, Ike é transportado para um local onde um golem o ataca. Ele desvia do ataque e o destrói com um feitiço poderoso. Nos é revelado que quem trouxe ele por ali foi aquela mulher que estava acompanhando ele através de uma bola de cristal. Ela não acredita o quão forte o garotinho que sempre se escondia atrás de seu avô Homberg se tornou. Descobrimos então que o nome dela é Séfiro, e ela é a comandante do 7º Batalhão do Exército do Lorde Demônio. Ela está acima de Ike na hierarquia e é a única demônio que conhece o seu segredo. O jovem homem lhe diz para enviar um mensageiro se precisar dele, mas ela acha que essas convocações súbitas são muito mais divertidas. Ele acha que ela quer detalhes sobre o que aconteceu em Arsenal, mas ela informa que seus familiares já lhe contaram tudo. O motivo pelo qual ela o chamou é porque Dairoku Ten, o atual Senhor dos Demônios, deseja vê-lo pessoalmente. Séfiro acha que ele é o primeiro comandante de brigada a receber tal honra. Ela está certa de que isso é devido ao seu feito impressionante de tomar Arsenal em apenas uma semana, por isso eles irão ao castelo do Senhor dos Demônios. Ela ordena que ele coloque a mão em seu ombro enquanto eles teleportam. A cena então muda e vemos que a empregada acorda após ter ido de berço. Ela tenta sair, mas a barreira impede. Ike lhe deixou um bilhete e alguma comida para ela aproveitar, então ela prova e começa a devorar como se nunca tivesse visto um rango antes. A cena muda mais uma vez e vemos que Ike e Séfiro chegam ao castelo do Rei Demônio, e o miasma ao redor da área já está começando a afetar Ike, porque ele é um ser humano. Um
guarda ameaçador está na porta, pronto para inspecionar quem entra. Ike se preocupa que será descoberto, mas Sephiroth lança nele um feitiço que dá a ele uma aura demoníaca. O guarda fica impressionado com sua magia, mas não está surpreso, afinal, ele é neto de Romberg. O rapaz fica chocado ao saber que todos os demônios conhecem o nome de seu mestre, mencionando que mesmo após partir, Romberg ainda é famoso. Sephiroth interrompe a conversa, pois ele tem uma reunião importante. Ike então nos explica que o castelo de Doberberg foi construído como se fosse uma demonstração de poder e influência do Senhor dos Demônios, por isso eles estão num corredor interminável caminhando. Então a gente vê o grupo caminhando nesse corredor ali, e Ike admira o controle de Sephiroth sobre o feitiço de voo enquanto ela desliza. Ele também consegue utilizá-lo, mas apenas para saltar alto. O falso demônio então é instruído a esperar do lado de fora, enquanto sua superior conversa com eles primeiro. Durante esse intervalo, Ike expõe algumas informações sobre o atual rei dos demônios. Dairokuten virou a maré da guerra contra a humanidade para o lado deles em uma única batalha, e ele é o líder dos demônios e o homem mais forte. Segundo fontes, ele é um homem cruel e frio que eliminará qualquer um que considerar incompetente, não importa se são amigos ou inimigos, mas ele pode utilizar os talentos deles ao máximo se encontrar algo de valor em seus súditos, mencionando que ele revolucionou o exército do Senhor dos Demônios com essa visão. Ike nos relata que os demônios nascem sem vontade de trabalhar em cooperação, e por conta disso muitas brigas surgem entre eles, porém Dairokuten foi quem mudou tudo isso. Ike está animado para conhecer o comandante supremo do exército e, em demonstração de respeito, ele mantém a cabeça baixa enquanto entra e se curva. Ele então é instruído a levantar a cabeça e o jovem fica chocado ao ver que Dairokuten na verdade é uma mulher. Ela o recebe no castelo do Senhor dos Demônios e o elogia por derrubar a cidade fortaleza impenetrável chamada de Arslan em apenas uma semana. Ele afirma que estava apenas seguindo ordens e dá crédito a Sephiroth, e ela acha que sua humildade é uma característica muito humana. O rapaz fica assustado que seu disfarce tenha sido descoberto com apenas uma afirmação, e Sephiroth tenta fazer um controle de dano ali, destacando que Ike é o neto do homem que eles chamavam de Guardião do Inferno, e isso, para Dairokuten, explica sua humildade. E o Senhor dos Demônios supõe que Ike é um homem de pensamentos profundos, e por conta disso que ele não eliminou as pessoas em Arslan, nem executou seu líder. Ele então começa a entrar em parafuso, questionando se tomou as decisões corretas ou não, porém, ele tenta retomar o equilíbrio e pede a palavra, e após o líder conceder o direito dele falar, ele explica que os humanos podem até temer o terror, mas isso não significa que eles o obedecerão, e que a história sustenta seus argumentos, pois as cidades que tiveram seus líderes executados tiveram uma relevante menor produtividade quando comparadas àquelas em que os seus líderes originais foram deixados vivos para governar, e isso certamente é o melhor para eles. Ele confirma que essa é a mesma filosofia de Romberg. Ike menciona que só falou com Dairokuten por alguns minutos e ele já está convicto de que ela sabe sobre a civilização antiga, assim como seu avô. Ele inclusive tem certeza que ela utilizou esses conhecimentos para revolucionar o exército. O Senhor dos Demônios então se teletransporta para sua frente e comenta sobre o quão diferente ele é de outros demônios, e ela deseja ver o seu verdadeiro rosto sob a máscara em sua próxima reunião. Nisso ela desloca-se para trás, informando que espera ver mais os mesmos resultados. Assim que o lugar fica vazio, ele cai no chão ofegante, pois estava tão tenso que não conseguia sequer respirar. Ele tira a máscara para obter mais fluxo de ar, e Sephiroth fica surpresa porque é a primeira vez que ela o vê tão nervoso, e o rapaz confessa que ele é um covarde por trás de uma máscara assustadora. Ele comenta que está quase borrando as calças com o fato de Dairokuten saber que ele estava utilizando uma máscara, e Sephiroth diz para ele ser grato porque ela não percebeu que ele é um humano. Sua superior revela que o chefe lhe deu uma recompensa, porém isso na real é um castigo. Não nos é revelado do que se trata isso aí, pois a cena já muda e vemos que Ike retornou para o local onde estava a barreira e consequentemente a empregada, que provavelmente não tancou o almoço e foi de cochilos por ali. Ele então chuta a cadeira para que ela acorde, e ao acordar ela se assusta e se curva pedindo desculpas freneticamente, prometendo fazer qualquer coisa para que ele não a extermine. O rapaz fica um pouco perplexo com o comportamento dela e assegura que não vai machucá-la. Ela para então com seu comportamento dramático após ouvir isso. Ele pergunta o nome dela e ela menciona que é 13. Ele acha o nome estranho, então ela revela que os servos são sempre chamados por números, mas que o seu verdadeiro nome é Sati. Ike, no entanto, não pode deixá-la ir agora que ela sabe que ele é um humano, e ela pula nele, prometendo que não contará a ninguém, e ele diz que acredita nela, mas quer que ela seja sua empregada a partir de agora, e ela aceita o pedido com muita felicidade. Mais tarde é revelado que Ike se tornou governante de Valyas, e Jiron o parabeniza. Ele lembra-se então da conversa que teve com Sephiroth, e ele não entendeu os motivos de ser nomeado para governante de lá, e ela revelou como essa cidade, apesar de pequena, ela está localizada mais ao sul de Arslan, e consequentemente, ela agora é a nova linha de frente da guerra. Embora seja uma cidade pequena, ela lhe diz
disse que ela é crucial para o exército deles. A missão de Ike é proteger a área e dobrar a receita tributária atual. Ele reclama das metas fiscais, pois estão em tempos de guerra, mas ele é mandado calar a boca ou o leão do imposto vai morder ele ainda mais. Nisso ele informa seus homens que essa será a linha de frente da batalha contra a humanidade e que eles podem ser atacados a qualquer momento. Então devem consertar a cidade destruída, que por sinal foi a própria Sephiroth que destruiu. Jiron informa seu mestre que levará 6 meses para reparar as muralhas e ele acha que isso aí é uma mini eternidade, dizendo então que as muralhas precisam estar reconstruídas em 1 mês. Jiron surta com a proposta, mas o nosso prota diz que há uma forma de se tornar possível e ela se constitui basicamente na cooperação tanto de humanos quanto de demônios para completar o trabalho. Jiron fica chocado com a forma como ele conseguiu fazer os dois grupos trabalharem juntos. Ele até os faz trabalhar em turnos de 8 horas para que o progresso seja contínuo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O comandante até paga hora extra para quem quiser trabalhar, para que eles tenham um incentivo a mais e eles trabalham. A cena muda mais uma vez e vemos ali que os trabalhadores estão se lascando com uma pedrona gigantesca. E bem, o nosso prota simplesmente foi para lá e reduziu ela a pó com magia. Depois de algum tempo, Ike recebe a notícia de que o Rei Demônio decidiu torná-lo responsável por obter informações sobre uma provável aliança sendo formada pelos reinos humanos, pois durante a última batalha os demônios enfrentaram um grande exército humano que não poderia ser de apenas um reino. Sati parece estar bastante confortável com ele agora e ele decide levá-la junto a um reino próximo para fazer um reconhecimento. Enquanto eles estão lá, Sati acaba se distraindo com um trambiqueiro ali, tá arrancando os pila da galera com um jogo de azar, mas Ike revela através de sua magia que o doidão tá trapaceando, e antes que a violência rolasse por ali, ele leva Sati embora. Enquanto eles caminham, eles comem algumas frutas e Ike diz pra ela que acha que os humanos estão definitivamente formando uma aliança nesse momento. Sati parece confusa, então Ike explica que sempre que algo ameaçador como o Rei Demônio surgiu, os humanos deixavam de lado suas diferenças e uniam suas forças de todos os reinos humanos para lutar contra um inimigo em comum. Segundo Ike, essa aliança foi feita 3 vezes na história e todas as vezes a aliança conseguiu derrotar completamente o Rei Demônio e o fez voltar para o castelo de onde veio. Ela pergunta se os humanos vão vencer dessa vez também, o que confunde Ike, já que Sati deveria torcer pelos humanos, mas ela responde que os humanos nunca foram gentis com ela e a fizeram de escrava. Ela continua e diz que se o exército demônio nunca tivesse invadido, ela teria sido como as outras crianças escravas para sempre, apontando para algumas crianças em uma jaula por ali. Ike percebe como toda a sociedade é cruel e assegura a Sati que o atual Rei Demônio é o mais sábio e o mais forte em vários séculos, e antes que pudessem continuar conversando, no entanto, uma voz os interrompe, e quando Ike se vira, vê que quem tá ali é o trambiqueiro de outrora, ao lado de um capanga de MC elevado, gritando com ele por revelar seus truques. Ike diz a ele que ele não estava aplicando truques, mas sim golpes, mas o trapaceiro fica bravo e diz que ele terá que pagar pelo que fez. Isso obviamente irrita Ike, que olha ao redor para verificar se tem alguém por perto ou não, antes de tirar sua varinha mágica e usar magia de gelo para congelar os pés do Sr. Plus Size ali. O trapaceiro fica chocado ao ver que Ike é um mago, mas antes que pudesse reagir, nosso prota cria várias lanças de gelo e as aponta para o trambiqueiro, dizendo para pedir desculpas. O trapaceiro acha que Ike está blefando e começa a xingá-lo, mas Ike o esfaqueia com uma das lanças no braço, mostrando que ele tá mandando a real por ali. Depois disso, ele pergunta ao meliante se ele tem alguma informação sobre os acontecimentos nesse reino e, temendo por sua vida, ele revela que a aliança foi feita entre os reinos, mas que o reino de Roséria está planejando um ataque surpresa aos demônios para obter vantagem ou alguma chance de glória. Ike acha que isso faz total sentido e pergunta a ele onde eles estão planejando o ataque. Por algum motivo que eu realmente acho questionável e conveniente, o cidadão ali sabe de todos os detalhes sobre os planos de guerra e diz a ele que a cidade de Valia será atacada porque suas defesas estão fracas agora. Ike ouviu tudo o que queria saber e voltou com Sati para sua cidade para planejar a defesa. Naquela noite, o exército de Roséria enviou um batalhão para invadir a cidade de Valias, mas antes que pudessem preparar suas armas de cerco, muitos esqueletos começam a sair do chão. A líder deles, chamada Alistar, diz para manterem a formação, pois os esqueletos são fracos, mas sem que eles soubessem, eles estavam caminhando direto para uma emboscada, quando flechas começam literalmente a chover na cabeça deles enquanto um grupo de orcs sai da selva e começa a esmagar seu exército. Alistar percebe que Valias estava preparado para esse ataque e que eles entraram em uma armadilha que pode custar literalmente todo o batalhão. Nisso ela imediatamente ordena que seus soldados formem uma linha de retirada e garantam que ninguém seja deixado para trás. Enquanto isso acontecia, Ike e seu conselheiro Jiron estavam assistindo isso se desenrolar das muralhas, enquanto Jiron elogia Ike porque sem ele, eles definitivamente teriam caído no ataque surpresa. Porém, antes que Ike pudesse responder, alguém dispara uma flecha de trás que acerta Ike nas costas e ele cai no chão inconsciente. Quando recupera a consciência, ele se encontra na cama com Sephiroth
Zéfiro, que afirma ter sido chamada por Jiron após Aiki ter sido atingido e quase ter ido de vala. A sorte desse anime é que ela foi capaz de curá-lo rapidamente, caso contrário teria subido os créditos e seria a season final. Ela o parabeniza por antecipar o ataque surpresa, mas diz a Aiki que mesmo dessa vez as baixas humanas foram mínimas. Por conta disso, ela diz que o Lorde Demônio pode começar a duvidar dele se isso continuar acontecendo, mas Aiki responde que não se importa com o que ela pensa. Seu objetivo principal é tornar esse mundo adequado tanto para humanos quanto para demônios viverem juntos, assim como seu mestre idealizava. Ela diz para ele tomar cuidado e desaparece enquanto ele chama Jiron e pede para descobrir o que aconteceu com a comandante das forças humanas. Jiron responde que a comandante acabou sendo presa por seu oficial superior, que alegou que ela foi uma desgraça ao recuar do campo de batalha. Na manhã seguinte, Aiki decide ir até a prisão onde ela estava, pois queria encontrá-la uma vez, mas ele acaba sendo seguido por sua subordinada Lilith. Ele diz para ela ficar quieta ou ir embora, e ela promete que irá se comportar. A cena evolui e vemos que eles espiam os poucos guardas na frente da prisão. Ela pergunta se deve capotar o quarto dos dois homens ali para que eles possam entrar, mas Aiki responde que não quer agir de violência agora, porém antes que ele pudesse impedi-la. Ela foi na frente dele e espancou os guardas, alegando que não os matou como ele queria e que apenas ajudou a colocar o sono deles em dia. Eles então entram na prisão, que por sinal acaba sendo maior do que ele imaginava, e ele percebe que levará muito mais tempo para encontrar o comandante, mas Lilith acaba roubando a informação de um dos guardas e diz a ela que o comandante está no último andar e até carrega as chaves. Enquanto se dirigiam às escadas, alguns outros guardas são alertados e os atacam, mas Lilith entrega as chaves a ele e diz para ele seguir em frente enquanto ela cuida deles. Aiki segue em frente e se vira para ver os guardas ali sendo detonados, mas continua avançando como se não tivesse visto nada. Logo então ele chega no último andar e abre a cela apenas para encontrá-la completamente vazia. Ao entrar, ele acaba sendo atacado por trás pela comandante e ele mal consegue desviar. Ela pega uma faca e começa a atacá-lo novamente, mas ele de alguma forma consegue escapar novamente e tira seu bastão antes de derrubá-la no chão. Ele deixa que ela se levante enquanto ela pergunta se ele veio ali para rir da cara dela por perder ou tal, ou quer matá-la, mas Aiki responde que ele só queria saber se ela enviou algum assassino para se infiltrar em Ivalias e matá-lo. A mulher parece surpresa e pergunta se ele realmente é um demônio, o que pega Aiki de surpresa. De repente, seus pensamentos são interrompidos pelo som de guardas correndo para o último andar e a espiã aproveita sua distração e coloca uma faca em sua garganta, pedindo para ele dizer se ele é um demônio ou um humano. Aiki não tem ideia do que fazer enquanto ele pensa se deve revelar sua verdadeira identidade ou não. Aiki percebe que precisa fazer algo antes de se meter em encrenca, então ele usa uma magia especial que desacelera o tempo ao seu redor. Isso surpreende Alistar, que imediatamente percebe que algo está errado, mas ele diz a ela para não se preocupar, pois isso vai passar logo. Ele passa casualmente por ela e pelos guardas que andam em câmera lenta, que não parecem se mover pro lado, então ele usa sua magia de vento negro para soprá-los imediatamente. Antes que ele pudesse se mover, ele é atacado por trás por um grande cavaleiro carregando uma massa. O cavaleiro de IMC elevado erra o golpe enquanto Aiki se desvia habilmente, e antes que o cavaleiro pudesse recuperar o equilíbrio, Aiki usa um feitiço de gravidade de seu arsenal, que o força ao chão antes que a rampa se quebre e ele caia no chão. Alistar parece confusa enquanto se pergunta por que esse homem não mata os guardas quando ele pode fazer isso facilmente, quando de repente o chão sob seus pés também desaba e, incapaz de se mover, ela acaba caindo também. Felizmente para ela, Aiki salva sua vida ao agarrá-la no ar antes de colocá-la cuidadosamente no chão. Ele então pede desculpas por todo o caos e se apresenta como Aiki, o comandante da Brigada Imortal, e responde à pergunta anterior dela, afirmando que ele obviamente é um demônio, pois humanos não são permitidos no exército demoníaco. Alistar ainda não parece satisfeita com essa resposta, mas Aiki continua e pergunta novamente se ela enviou um assassino para matá-lo durante a última batalha. Ela mantém a boca fechada, alegando que é uma cavaleira do reino e não revelaria nada a um demônio como ele, mesmo que ele a matasse. Aiki então decide resolver a parada por conta própria e aplicar a infalível técnica dos doramas, onde o cara mete a mão na parede e encara a garota. Porém, o que ele realizou ali na verdade foi uma leitura mental. Lilith até achou que ele estava de pegação com ela, mas ele só estava buscando as informações necessárias. E após obter o que ele queria, ele se vira para ir embora enquanto Alistar o chama, perguntando se ele veio simplesmente zombar da cara dela. Mas ele responde que tudo que ele queria saber era se ela tinha enviado um assassino, e agora que ele já sabe que ela não tem nada a ver com isso, ele está se retirando. Ele então diz a Lilith que eles estão indo embora, enquanto ela protesta, pois queria passar um tempo sozinha com ele, mas ele já tá cansadão ali desses pensamentos o incomodando, então ele simplesmente abre um portal e passa por ele, enquanto Alistar fica perplexa com o que acabou de acontecer com ela. Quando ele volta para sua mansão, Sachi então está ali para recebê-lo. Ele tira sua máscara e entrega a ela uma pequena bolsa cheia de grãos de arroz. Ela parece confusa com aquilo, pois nunca tinha visto aquilo antes, mas Aiki lhe diz que isso é conhecido como arroz e é
muito mais fácil de cultivar do que o trigo. Ela ainda parece confusa, então ele explica que atualmente todas as pessoas em Arsenal são agricultores que cultivam trigo, o que é notoriamente difícil de cultivar e precisa de muitos homens para fazer o trabalho duro para que seja vendido. Comparado a isso, o arroz é muito mais fácil de cultivar, o que significa que precisarão de menos agricultores e os homens restantes poderão fazer outras coisas importantes, como se tornar pedreiros, chefes, ferreiros, etc. E isso aumentará a produtividade da cidade e ajudará as pessoas mais pobres na cidade a se tornarem de classe média. Sati, que parece desprovida de cérebro, ainda não entendeu muito bem, então Ike resume ele dizendo que terão mais comida e venderão por mais dinheiro. Ela finalmente entende o conceito e pergunta se ele sabe como cozinhar aquilo. Ike olha pra ela e diz que ele não tem nem ideia de como fazer isso, e é por isso que ele dá a ela o dever de tentar diferentes maneiras de preparar esse grão, para que possa utilizá-lo em vez do trigo como alimento principal. Depois de resolver isso, ele pede a Jiron para reunir suas forças e sai para encontrá-los à noite. Jiron não tem ideia do motivo e Ike chama todo o exército para uma reunião. Acontece que a flecha utilizada para atirar nele naquela ocasião pertencia aos inimigos, mas ele sabe agora que a comandante Alistar não teve nada a ver com isso. Isso só pode significar que por ali há um espião e ele está infiltrado em seu próprio exército. Ele decide utilizar sua habilidade de leitura mental para verificar o que cada soldado está pensando, enquanto Jiron continua pensando ali no quão legal Ike é e tal. Ele acaba localizando um dos goblins ali que começa a suar e se preocupar se seu segredo foi descoberto. Então Ike imediatamente se teletransporta na frente dele e pergunta se ele é o espião. Após isso, ele extrai todas as informações do espião e vai se encontrar com Sephiroth à noite. Ele lhe diz que encontrou um traidor em seu exército e ela pergunta casualmente quem é enquanto toma um banho. Ele diz que o traidor é o goblin veterano de um olho só chamado Jace, que é o segundo no comando do 7º batalhão. Ele afirma que o goblin é um comandante testado em batalha e também inteligente e pergunta a Sephiroth o que precisa ser feito. Ela sai casualmente e diz que precisam fazê-lo pagar um preço por sua traição. Na manhã seguinte, ele vai ao território de Jace para ter uma conversa que assusta Jace, que percebe que foi descoberto. Ike pede para ter uma reunião a sós com o Goblin, mas Jace traz mais ou menos um exército de Goblins para se encontrar com ele. Ike diz a Jace que sabe sobre sua traição e está lá para fazer justiça, mas Jace simplesmente zomba dele por ser burro o suficiente para vir ali sozinho depois de saber sobre ele. Ele diz a Ike que seu exército é o dobro do tamanho do exército de Ike e diz que todos os seus soldados atacarão Ike imediatamente se ele der a ordem. Ike, no entanto, ri e diz que estava antecipando algo do tipo, o que confunde o comandante Goblin, quando de repente eles ouvem uma explosão. Jace se vira e olha enormes bolas de fogo caindo do céu por toda a cidade, o que os coloca em frenesi, enquanto todos tentam correr em diferentes direções. Isso se revela como um trabalho de Sephiroth, que tem um poder mágico suficiente para transformar essa cidade inteira em pó, enquanto continua lançando fogo infernal sobre os Goblins. Ike corre para se esconder atrás de um prédio, pensando que ela deveria pegar leve nos prédios, pois eles vão ter que reconstruir toda a parada depois. Mas Sephiroth definitivamente não se importa com isso e continua detonando tudo. Ela então envia seu próprio exército de esqueletos para lidar com a limpeza do local e acabar com os traidores restantes, enquanto Ike aparece atrás de Jace e lhe dá duas opções, perguntando se ele prefere morrer como um traidor ou se render como um traidor. Jace não aprecia nenhuma das opções, então ele ordena que suas tropas ataquem Ike, mas obviamente eles não são páreos para ele, que os derrota facilmente um após o outro. Jace aproveita isso e começa a correr pelos telhados, quando um demônio gigante o para e tenta socá-lo, mas Jace desvia do golpe antes de usar uma granada de fumaça para desaparecer do prédio e usar um portal para escapar para a floresta. Ele se vira para ver a destruição e jura destruir Sephiroth, porém antes dele se afastar, uma bola de fogo acaba o atacando e lançando ele ao chão. Ele se vira para ver Ike, que o seguiu até ali, enquanto ele diz a Jace para simplesmente se render. Irritado por um comandante de brigada estar lhe dando ordens, Jace avança com um soco apenas para ser facilmente bloqueado por Ike, que ele diz que a sua resistência é inútil. Ike então usa uma magia de vento para lançá-lo contra uma árvore antes de usar sua magia de amarração para prendê-lo completamente. Jace finalmente percebe que não há como vencer esse cara, então ele emprega uma estratégia diferente ali e aceita que Ike é mais forte do que ele, antes de apresentar uma contraproposta. Ele afirma que durante todo esse tempo os demônios têm lutado contra os humanos, enquanto a rainha demônio simplesmente ficou de boaça no castelo sem fazer nada. Ele diz que eles dois deveriam derrubar a rainha e assumir o controle de todas as forças. Ele continua dizendo que a rainha é muito emocional e não os deixa matar os humanos tanto quanto eles querem, então ele e Ike deveriam unir forças e destruir os humanos de uma vez por todas. Ike obviamente recusa, enquanto Jace tenta se libertar e utilizar uma faca ali pra acertar ele, a qual o Ike consegue desviar tranquilamente. Ele pergunta a Jace quem mais está participando de sua traição, mas ele não responde. De repente, Sephiroth chega ao local e interroga Jace, mas ele cai ali com sintomas de envenenamento. Ike tenta utilizar um feitiço de cura, mas falha, pois Sephiroth lhe diz que o veneno parece
parece ser muito forte. Ela pede que ele dê os nomes dos traidores e promete vingar sua morte daqueles que o deixaram pra trás, mas pouco antes dele dizer o nome, ele acaba indo de arrasta. Ike sente pena do traidor, enquanto o Sephiroth diz pra ele parar de drama, pois agora eles têm outro trabalho a ser feito. A cena então muda e mais tarde naquela noite, Ike e Sephiroth vão ao castelo do Rei Demônio para relatar os ocorridos e ela pergunta o que diabos está acontecendo. Sephiroth diz que descobriu quem é o traidor e menciona que ele é Bastio, o chefe do 3º batalhão. Daí Rakuten pergunta se ela tem alguma prova disso e ela afirma que seu vice-comandante acabou desertando e tentou matar Ike para que pudesse ganhar o controle do 7º batalhão e destronar a rainha. Daí Rakuten lentamente levanta os olhos e olha para trás deles, perguntando o que Bastio tem a dizer sobre tudo isso. De repente, Ike se vira apenas para perceber que o grande cavaleiro sem cabeça chamado Bastio está atrás deles, participando da reunião. Nisso, o episódio acaba e é ver de que forma toda essa situação vai se desenrolar a partir de agora. E quem será o traidor? Você quer descobrir comigo? Então deixa aqui nos comentários que você quer a próxima parte para que eu traga ela pra você. Mete o dedão no like para fortalecer esse vídeo e se inscreve e ativa o sininho para fortalecer o canal.